Obrigado, não? Agora, ok. O primeiro ponto da deputada Dorinha, questão da vinculação. Quer dizer, eu acompanho o seu raciocínio. O Tiago já esteve do outro lado, e é sempre assim, né? O gestor financeiro orçamentário, ele sempre questiona, isso é um debate antigo, mas, a meu juízo, se nós não tivéssemos essa vinculação no Brasil, a gente estaria muito pior do que nós estamos em termos de educação. E para nós, do Espírito Santo, tem esse tema tem um carinho especial, porque a primeira vinculação para a educação que foi feita foi o senador João Colmon, ainda nos idos da década de 80, se eu não me engano, né? Então, a meu juízo, nós na discussão do Concede, isso ainda é necessário, né? É importante reconhecer que nós estamos, né, dando passos à frente em termos sociais, gerais e políticos da importância da educação, mas não é lugar comum considerar a educação tema prioritário e estratégico. Não é, efetivamente não é. Então, a vinculação de recursos, a nosso juízo, é necessário, quer dizer, a PEC trabalha um pouquinho isso dentro dos recursos do MEC, mas a vinculação essencial, que está na Constituição, não é objeto da PEC, né? Ela está trabalhando mais no campo da distribuição. Mas é inevitável falar da vinculação. A vinculação no nível municipal e estadual, ela é expressiva, mais expressiva do que na União. Agora, o importante é registrar que estados e municípios têm pouca margem de manobra para vincular mais ou para alocar mais recursos, salvo casos muito especiais de alguns municípios e de alguns estados. Então, se a gente pensar que o bolo da educação vai precisar crescer, porque mesmo se a gente pensar, deputada Raquel, que tem toda essa dinâmica, né, da população e que repercute nas escolas, e que vai caindo o número de estudantes, tem escolas que se inviabilizam pelo pequeno número, e toda essa rearrumação de rede que tem que ser feita, é essencial que seja feita, mas ainda assim tem outras tendências que demandam aumento de investimento, né? Não dá para considerar que nós tenhamos, embora tenha melhorado nas últimas 2 décadas a remuneração dos professores, não dá para descansar, né? O Brasil vai ter que ter uma remuneração de professor relevante do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Melhorou muito na última década e meia, mas nós estamos longe de poder descansar com esse tema. E esse é o item de custo principal, né? Então, assim, a ideia da vinculação e de mais recursos, eu acho que nós do Concede, repito, nós trabalhamos com isso, ninguém está lá pensando diferente de manter vinculação e de buscar algum nível de ampliação. Obviamente, quando se fala em ampliação, com essa compreensão que foi colocada aqui, né, também pelo Márcio, de que quando você tem que botar mais recursos, você tem que arrumar esse recurso, né? Em situação de crise fiscal, é muito mais complicado. E olhando para o governo federal, quer dizer, ninguém sabe, se alguém disser que sabe, está mentindo. Quando que nós vamos conseguir sair dessa crise fiscal, né? Mas prioridade não pode esperar passar a crise fiscal. Acho que aí é um outro olhar, né? É um olhar desafiador para todo mundo. Mas se o nosso país não colocar a educação como prioridade, né? Ainda há pouco eu li que quando você tem mais de uma prioridade, você tem prioridade, você não tem prioridade, é prioridade, tem que ser prioridade, né? E eu acho que a PEC do teto, que essa casa aprovou, nos remete para isso, né? Porque quando você tem uma limitação, você tem que tomar uma decisão de prioridade, né? Não só o Congresso, a Câmara e o Senado, mas no nível executivo, né? Então, eu acho que isso é essencial. A gente tem avançado, né? Se a gente pensar que
fizemos o Plano Nacional de Educação, com todo tipo de dificuldade, né? Que não é perfeito, um plano feito na época da bonança, para ser aplicado na época da dificuldade, né? Mas está sendo implementado, não como a gente queria, mas muita coisa tem acontecido, né? Construção da base, né? Enfim, a gente tem agregado forças no sentido de priorizar a educação, mas não dá ainda para falar, nós estamos, né, com um nível de compreensão tão claro que a gente pode desvincular. Então, esse tema é recorrente. Eu não sei, Dorinha, assim, quando eu vejo a estrutura de receitas dos estados e municípios, o que mais que pode vincular, entendeu? Sinceramente, eu acho muito complexo, né? Eu acho que essa é uma prioridade de país. Se a economia volta a crescer, a gente passa a ter um outro horizonte. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que nós da educação temos que defender, né? Não dá para brincar com política econômica e jogar economia em recessão, porque a gente sabe quanto custa isso, né? A gente sabe o que é ter, em um ano, em outro ano, no terceiro ano, receita nominal menor do que o primeiro ano lá atrás, né? Isso não é fácil de administrar. Isso desorganiza tudo e depois para organizar custa muito, né, muito tempo. A questão do centro de custos, a ideia é o seguinte: lá no Espírito Santo tem uma profissional que fez um estudo da nossa rede no ensino médio, uma amostra de 50 escolas. Se eu não me engano, eu não consultei, aí a gente ia de um aluno que custava ano R$3.000 a um aluno que custava R$19.000, na mesma rede, né? Aí você tem, eu acho que os sistemas de ensino público vão ter que mergulhar sobre isso. Por que um aluno de ensino médio tem as mesmas, médio convencional, né? Médio parcial, né? No nosso caso lá com 5 horas aula, aí um aluno, o custo dele é 3 e o outro aluno custa 19, quer dizer, tamanha disparidade. Claro que algum nível vai sempre haver, mas tem coisa errada, né? Tem perdas aí, tem organização mal feita, e isso não é da cultura do setor público, né? Não é da cultura do setor público. É um desafio. Por exemplo, o que facilita hoje? Como você tem todas as informações orçamentárias e financeiras automatizadas, né? E tem as informações de matrícula, etc., etc., de escola, também automatizadas, a ideia é cruzar tudo isso, né? Sem querer ter um custo perfeito, né? Indo por aproximação, a chegar a um custo de um aluno do ensino fundamental 1, do fundamental 2, da creche, né? Um custo real, né? Um custo real, dadas as condições que as escolas operam. Qual que é a utilidade disso? A utilidade disso é dupla. Uma é de racionalizar o custo que você faz, né? Porque o custo da alimentação escolar não é o custo do repasse do Ministério da Educação, não é, né? Assim como o custo do transporte, né? Tem um custo real sendo praticado. E a gente sabe... Só para comentar aqui, secretário, eu cometi um equívoco, eu não falei para o senhor o tempo. Ah, tá. Então, a gente vai permitir mais 2 minutos para o senhor concluir. Okay.